Um bom dia gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos, nessa quinta-feira, dia 7 de novembro. Você viu imagens aí do lance polêmico do gol de Luiz Adriano, o segundo gol do Palmeiras, de uma possível falta em cima de Danilo Barcelos. Viu também a mão clara de Zé Rafael na origem do primeiro gol do Palmeiras. Dali saiu o contra-ataque puxado pelo Fernando Praz, que chegou até o Lucas Lima, e o Lucas Lima fez o primeiro gol. E você viu uma cena muito triste do nosso querido Thales Magno, joia do Vasco, estendido no gramado depois do jogo Brasil e Chile pelo Mundial Sub-17. Foi uma quarta-feira muito difícil para o torcedor do Vasco. Aliás, o torcedor do Vasco tem passado por anos muito difíceis. E é difícil para nós também. Porque quando eu sento aqui para fazer esse bom dia, quando os companheiros Emerson Rocha, JP Scofano fazem o mesmo, varam madrugada, quando os meninos que editam da Carretel Mídia, o Rafael, o Igor e o Charles, param para editar, pouco dormem, quando o Bismarck, que trabalha muito, que viaja o mundo inteiro, para em algum lugar para gravar um vídeo, quando o Alexandre Almeida se dispõe a gravar um vídeo a respeito de grana, faz uma apuração, corre atrás, todos nós fazemos isso com muito prazer e a gente sabe da nossa responsabilidade. Mas olha, tem sido muito difícil para todos nós do canal e tenho certeza que para todos aqueles que falam de Vasco em todas as mídias. Eu sei que aqui na mídia YouTube são muitos aqueles que falam de Vasco, muitos companheiros que participam eventualmente aqui, e imagino que para todos eles tem sido muito complicado conviver com o Vasco. E olha, eu digo abertamente, sem nenhum coração, independente de gestão política, é claro que isso pesa muito, mas acho que realmente a maré é muito difícil, gente. Eu acho que o Vasco paga um preço por tudo isso que vem vivendo. E quando eu digo tudo isso, é tudo isso. É um muito que já se viveu de errado. É um muito que já não deu certo. E que traz realmente uma nuvem negra. Tem gente que acha que é besteira. Tem gente que acha que isso não existe. Tem gente que acha que o trabalho pode resolver. Eu também acho. Eu acho que sorte nada mais é do que o trabalho bem feito. Mas olha, eu começo a mudar um pouquinho de opinião. Acho que realmente o universo conspira quando as coisas são positivas. O Vasco vem vivendo há muitos anos problemas e problemas e problemas. E ontem, no jogo com o Palmeiras, ficou bastante clara uma situação para mim. O quanto o meu Vasco, o Vasco que eu tanto amo, o Vasco que você tanto ama, é um clube hoje de segunda importância no futebol brasileiro. Pelo menos para aqueles que mandam. Porque nós já tivemos momentos em que conseguimos nos impor com times fortes, conseguimos ter benefícios, pelo menos para que as coisas acontecessem regularmente, sem sacanagem. Gritamos muito, brigamos muito, criamos uma cultura no Vasco de brigar muito com o ex-presidente Eurico Miranda. Certo ou errado, as coisas de alguma maneira não nos prejudicavam tanto. Não estou aqui defendendo. Não acho que seja a prática correta. O que fez o presidente Alexandre Campelo ontem, depois do jogo, e você vai ouvi-lo já já aqui no Bom Dia, foi uma prática que eu acho que não é a correta. Mas diante do que vem acontecendo, é necessária. O Palmeiras passou a ter, sempre na dúvida, decisões pró-Palmeiras, depois que o presidente Maurício Gagliotti esculhambou, eu falei isso no pós-jogo ontem, e dissemos isso também no AVNews da última terça-feira. Ele esculhambou o árbitro Rafael Trace de Santa Catarina, depois de um jogo Flamengo e São Paulo, aqui no Rio, em que o Gabriel Barbosa deveria ter sido expulso, na opinião do presidente do Palmeiras. E ali foi criada uma celeuma gigantesca. E o Trace, a partir de então, nos jogos em que apitou do Palmeiras, ou não, em jogos apitados por outros, os árbitros se sentem pressionados. Ninguém está dizendo aqui que os caras roubaram, que os caras premeditadamente roubaram ou prejudicaram as equipes com alguma intenção. Mas acaba pendendo. Não tenha nenhuma dúvida, a pressão ela é hoje, infelizmente, fundamental. E foi isso que o presidente Alexandre Campelo fez ontem, depois do jogo. Ele foi até a sala de coletiva e reclamou muito forte do árbitro e também do VAR.
do senhor Heber Roberto Lopes. Vamos ouvir então o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, e sua revolta em relação à arbitragem de ontem. Um árbitro tendencioso, que já começou dando amarelo para toda a nossa equipe, com 7 cartões amarelos, e que prejudica o Vasco no momento em que não aplica a falta no lance do gol do Palmeiras, deixa de dar o pênalti, apesar de ter sido chamado pelo VAR, um pênalti claro. As imagens mostram claramente o zagueiro do Palmeiras entrando no meio da costela do Henrique e expulsa o Castan. Vale lembrar que esse juiz persegue o Castan, já tinha tido o mesmo problema com ele no jogo contra o Avaí. E sem que o Castan tivesse xingado, ele já expulsou o Castan. Isso só para falar do jogo de hoje, né? Eu gostaria muito de ouvir o que a cabine do VAR conversou com o juiz nesse jogo. É inadmissível a forma como o Vasco está sendo tratado e como tem sido prejudicado nesse campeonato. Contra o Corinthians, nós tivemos um gol do nosso zagueiro Erle anulado e o gol semelhante contra o Ceará foi validado. Contra o Palmeiras, foi dado um pênalti do Castan com mão na área e numa jogada exatamente igual contra o CSA, o VAR não tem condição de avaliar se foi dentro ou se foi fora, quando todo mundo viu que foi dentro. Então é um absurdo o que está se fazendo. Que se queira que o campeonato continue competitivo até o final, tudo bem. Mas prejudicar o Vasco diante do Palmeiras, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Então eu quero deixar aqui o meu protesto e amanhã eu estarei na CBF cobrando isso da comissão de arbitragem. Mais comedido e me parecendo acuado, o técnico Vanderlei Luxemburgo estava ao lado do presidente Campelo. E Luxemburgo deixou bem claro também que estava estupefato com tudo acontecido. Do tipo, já não tendo forças para reclamar. Já naquela ideia de termina o ano, pelo amor de Deus. E olha, eu acho que esse é o sentimento do torcedor do Vasco. Temos 7 jogos para conseguir mais 6 pontos, 2 vitórias. Goiás e Chapecoense em casa, por exemplo. Para que o Vasco possa já terminar 2019, virar a página e planejar um ano muito melhor em 2020. Com melhores jogadores, com mais representatividade, com mais dinheiro, com mais condição de dar alegria ao seu torcedor. Acho que bateu no teto. O torcedor do Vasco não suporta mais tanta humilhação, tanta notícia ruim, tanta tristeza. É uma torcida desiludida, e eu falo isso com dor no coração, porque isso prejudica a todos nós que trabalhamos. O canal tem menos audiência, o canal fica mais triste ao passar as informações. Tem um parceiro em São Januário que sempre me encontra nos jogos e diz: tomara que o Vasco ganhe hoje, gosto de ver você feliz no dia seguinte. E é duro, gente, é muito duro. É o desabafo da última semana, é a reclamação que a gente faz da arbitragem, são os comentários de Bismarck, Roberto Dinamite, quanto à questão do time, porque também não é só a arbitragem. É o time que oscila demais, mas é um time que não é um time confiável. É um time que tem melhores jogadores do que muitos dos que estão aí. No entanto, o time não vem jogando bem. Fez um jogo ontem, melhor um pouco do que os últimos 3 jogos, mas não o suficiente para vencer o reserva do Palmeiras, como foi contra o Grêmio. Vanderlei Luxemburgo falou também na coletiva, analisou a atuação do time e falou sobre a questão da arbitragem, que foi prejudicial enormemente ao Vasco na derrota de ontem para o Palmeiras. Mas nós tivemos uma sequência boa, né, de vitórias, né, e também falaram bem, né, então agora é normal que uma sequência negativa, né, as pessoas falem no momento importante da competição. Não me assusta, eu acho que nós temos os jogos necessários para a gente sair da confusão. Nunca falei que meu time não era time para outro tipo de competição. A nossa competição é uma competição diferente, o pessoal tem que entender dessa forma. Não adianta ficar insistindo, nem estava insistindo em Libertadores, isso e aquilo, que não é o que nós queremos. Nós queremos é manter o Vasco na primeira divisão. Mas para isso acontecer, né, nós temos que jogar. Hoje eu gostei da equipe, da maneira como a equipe jogou, né, forte, dura, contra adversário difícil. Não quero tirar o mérito do Palmeiras, da vitória, mas a gente está nesse futebol há muito tempo, né? Os lances que o Vasco tem sido prejudicado são lances importantes e que o Vasco perdeu muitos pontos por causa do VAR. Por causa do VAR ou por causa da arbitragem? Não vou falar do VAR. E o presidente falou uma coisa importante. Se o VAR, que era o Heber,
chamou o juiz para ver, é que no mínimo ele colocou uma situação de dúvida para o juiz analisar. Mas lá venho eu com aquela frase: temos que lamber as feridas. Você deve estar de saco cheio de lamber ferida, né? Eu também tô. E olha, eu já rezo para o ano terminar. Falta aí um mês praticamente para o final do campeonato, pouco menos de um mês, e o Vasco que termine logo essa via crucis e que consiga chegar e ficar na primeira divisão. A gente espera a rodada de hoje do Campeonato Brasileiro, porque dependendo dos resultados, o Vasco pode ficar a 5 pontos da zona do rebaixamento. Uma distância que já foi de 8, é de 8 hoje, já foi de 9, já se pensou até em coisa maior, e hoje realmente a realidade é ganhar 2 partidas, somar 6 pontos nesses 21 restantes e pensar em 2020, porque esse ano realmente está complicado. E domingo temos um desafio contra o CSA em Alagoas. CSA, que foi um adversário duríssimo, que jogou melhor do que o Vasco em Cariacica, apesar do prejuízo também da arbitragem, como disse o próprio presidente Campelo, daquele pênalti que não foi dado, porque não tinha VAR para analisar ali. E o Vasco vai ter o desfalque do capitão Leandro Castan, que aliás tomou o amarelo, ele estava pendurado, e tomou o vermelho. Está suspenso de 2 jogos. Não joga contra o CSA, e contra o Flamengo. Semana que vem não teremos o nosso capitão. Marrone também foi suspenso. 3º cartão amarelo e não joga. Marrone que fez um jogo muito ruim ontem. No entanto, Richard e Bruno Gomes estão de volta. Vanderlei Luxemburgo disse ontem na coletiva que vai começar a pensar hoje em equipe, em time, mas olha, acho que o negócio está confuso. Vai ter que se arrumar uma forma, porque o CSA é um adversário desesperado, que joga hoje, está na zona do rebaixamento e vai brigar muito para conseguir uma vitória. Até porque me passa a impressão que as equipes do Campeonato Brasileiro não estão tendo respeito pelo Vasco. O que o Palmeiras fez ontem de colocar o time suplente foi total falta de confiança no adversário. E o CSA pode ter certeza, vai para dentro do Vasco, vai tentar um resultado positivo de qualquer maneira. Expectativa agora de que time Vanderlei Luxemburgo vai botar em campo domingo em Maceió. Bom, hoje tem jogo às 16h30. Vasco e Palmeiras se enfrentam de novo pela semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. A gente espera que os meninos do Sub-20, que têm dado alegria esse ano para nós, que possam realmente bisar, conseguir um bom resultado no jogo de ida, para a semana que vem o Vasco conseguir a classificação para a final do Brasileiro Sub-20. A gente não tem muita ideia de time. A princípio se comentava ontem em São Januário que o Alexandre Melo e o Peck ficaram no banco, iriam hoje para São Paulo. Acho muito difícil, mas de qualquer maneira o técnico Marcos Valadares vai escalar o melhor para ver se o Vasco consegue, pelo menos aí, não perder para o Palmeiras em São Paulo, que é sempre um jogo complicado, para tentar ter vantagem no jogo de volta aqui no Rio de Janeiro. Vanderlei Luxemburgo também falou sobre a situação de Thales Magno. O jogador se machucou na partida de ontem, Brasil e Chile. O Brasil venceu, apertado, mas Thales Magno se machucou. Vanderlei Luxemburgo falou sobre isso com muita indignação, chateado de perder o jogador e agora tê-lo machucado na seleção brasileira. A minha opinião é que ele é um jogador como o Thales, como outros jogadores, são titulares na equipe principal de um clube como o Vasco da Gama, ou como o Flamengo, ou como o Corinthians, como outras equipes, já com 17 anos. Não entendo por que ele tem que ir numa sub-17 e prejudicando um clube que o jogador está jogando e é titular da equipe. Na minha cabeça não passa por isso aí. Não consigo entender essa coisa da exigência até. E o Vasco poderia proibir. Né? Proibir não vai. O Flamengo não foi, não vai. Porque é um jogador de 17 anos que é titular da equipe. Não é um jogador que vem de vez em quando dos juniores. Eu coloquei ele como titular e fazendo a diferença dentro dos jogos. Então eu acho que a ida dele, a falta de sensibilidade, né, do pessoal da CBF, no sentido de levar um jogador que é titular numa equipe como a do Vasco da Gama e que está desenvolvendo com o trabalho, está crescendo, não sei. Não sei o que pode acontecer, o que aconteceu, uma lesão, uma perda, uma reserva, o jogador chegar com a cabeça totalmente complicada. O que vai mudar na carreira dele na sub-17 para frente até chegar lá na frente? Não sei o que vai mudar. Gente. E para completar, foi uma notícia que nós demos ontem no Twitter, já na madrugada, apuramos essa informação. Thales está praticamente de fora do futebol no ano de 2019. É duro, olha, eu fico com um nó na garganta, dá vontade de chorar, de tanta tristeza dessa notícia. Um jogador que é uma joia para o Vasco, eu pergunto por quê, meu Deus?
o que o Vasco vem fazendo de errado. Ou a gente sabe o que o Vasco vem fazendo de errado. Para que o seu torcedor mereça tanto desgosto, tanta notícia ruim. Thales Magno era uma esperança nossa, é uma esperança vascaína. O Vasco brigou para não liberá-lo, ou pelo menos liberou, em termos teve uma briga, mas o torcedor não queria. Levantamos aqui uma hashtag não libera o Thales, depois de tudo isso que a CBF tem feito com o Vasco. Pois bem, o rival não liberou o Renier, às vésperas do Mundial, o Vasco fez um acordo, liberou o Thales, e o Thales tem uma lesão posterior, grau 2, 4 semanas de recuperação, praticamente encerrado o Mundial Sub-17 e o ano para Thales Magno no futebol. Sei que o pai dele, seu Carlos, seu irmão Caio Magno, sua família em geral, deve estar muito triste nesse momento. Mas daqui, a minha solidariedade, se você quiser mandar uma mensagem para o Thales aqui embaixo, a gente vai encaminhar para ele, porque tenho certeza que ele está muito arrasado. Recebi essa notícia ontem de uma pessoa do staff dele que me disse exatamente isso. Thales está arrasado com o que aconteceu. Perdeu o sonho do Mundial e perde a chance de reforçar e ajudar o Vasco na reta final do Campeonato Brasileiro. A única coisa que a gente pede, Papai do Céu, ajuda o Vasco um pouquinho, porque desse jeito realmente tá duro, tá muito complicado. O ano de 2019 terminando negro. Tomara que pelo menos a gente tenha a satisfação e a alegria de ver o Vasco na primeira divisão. Não precisamos de mais surpresas. Ok, turma? À noite eu volto com o AVNews, trazendo mais informações, repercussões daquilo que o Vasco vai fazer durante o dia, se preparando para o jogo de domingo contra o CSA em Alagoas. Tchau, turma!